Muito bom dia, tudo bem? O último dia de janeiro e o 30 Minutos está no ar. Uma parte de Patos de Minas está sem energia elétrica. O motivo foi um acidente na Avenida Fátima Porto, em que um motorista perdeu o controle da direção e bateu em poste. Sem energia, semáforos ficam desligados em trecho na Major Gotti e motoristas enfrentam trânsito confuso. Motociclista tenta escapar da polícia e é preso por direção perigosa na BR-352. Caminhoneiro perde controle direcional e morre em acidente na BR-354. Tribunal de Justiça manda soltar homem acusado de matar pai e filha em Patos de Minas. Previsão do tempo. Janeiro foi de mais calor e menos chuvas em Patos de Minas. Os detalhes e mais informações a gente conta agora no 30 Minutos. Um motociclista foi preso nesta manhã na BR-352 em Patos de Minas por direção perigosa. Durante a operação da Polícia Militar Rodoviária, o motociclista recebeu ordem de parada, mas não obedeceu. Durante a fuga, ele dirigiu em zigue-zague e em alta velocidade e foi alcançado pela polícia cerca de 4 quilômetros depois. A moto estava sem os retrovisores e a placa estava inelegível e foi apreendida. O motociclista foi levado para a delegacia. Um caminhoneiro de 32 anos morreu em um acidente nesta quinta-feira na BR-354 em São Gotardo. Ele conduzia um caminhão trator e semi-reboque carregado com cenouras. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista que seguia sentido a BR-262 perdeu o controle da direção na curva do quilômetro 351. O veículo saiu da pista e tombou na faixa de domínio. Ele ficou preso às ferragens e morreu na hora. Agora a gente muda de assunto e fala de transformação do sorriso com a Mais Implantes de Patos de Minas. Eu nunca imaginei que o sorriso poderia transformar a minha vida. Eu sou o Matheus Borges e sou paciente aqui da Clínica Mais Implantes em Patos de Minas. Foi aqui que eu conheci a doutora Gabriela Fernandes. Foi quando então ela me explicou que poderia transformar o meu sorriso com a lente dental de porcelana. A partir daí, eu realmente pude perceber a mudança no meu sorriso. Passei a sorrir mais vezes e, claro, dar boas gargalhadas. E você, tá esperando o quê? Faça assim como eu, seja um paciente da Mais Implantes, transforme o seu sorriso e sorria para a vida. Daqui a pouco, no 30 Minutos, Tribunal de Justiça manda soltar homem acusado de matar pai e filha em Patos de Minas. Agora são 11 horas e 33 minutos e eu volto daqui a pouco. Os cuidados com a sua saúde estão em dia? Veja como a Clínica Mais Exames está pronta para te ajudar. Clínica Mais Exames, onde a sua saúde é prioridade. Profissionais extremamente qualificados e equipamentos de última geração. O mais completo centro médico e de diagnósticos de Patos e toda a região. São mais de 100 exames disponíveis, desde análises laboratoriais até exames do coração, como eletrocardiograma, mapa, Holter, teste ergométrico e ecocardiograma. Além disso, exames de imagem, como raio-x e mamografia digital, ultrassom geral, ginecologia e pré-natal. E não podemos esquecer da tomografia computadorizada. Não deixe a sua saúde em segundo plano. Faça assim como eu e toda a minha família. Cuide da saúde com quem entende do assunto. Mais exames, mais pela vida. Agora eu queria te chamar a atenção para essa notícia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mandou soltar o homem acusado de matar pai e filha em fevereiro do ano passado, no bairro Jardim Califórnia, em Patos de Minas.
O crime aconteceu no bairro Jardim Califórnia e a motivação estaria ligada a desentendimentos por causa de uma herança. Segundo a Polícia Civil, Paulo José da Silva, de 54 anos, foi até a casa das vítimas e entrou na cozinha onde estava o ex-cunhado de 82 anos. Enquanto Lindolfo Cacheta Nascentes pegava uma cadeira para que ele se sentasse, Paulo teria atacado a filha do idoso com 3 facadas. Lísia Maria Caixeta, de 48 anos, que era portadora de problemas cognitivos, morreu no local. Em seguida, Paulo também teria atacado Lindolfo, atingindo-o no tórax. Ao perceber que a lâmina da faca quebrou dentro do corpo da vítima, ele sacou outra arma que carregava na cintura. No entanto, Lindolfo conseguiu segurar o cabo da faca até a chegada da polícia. Socorrido em estado grave, o idoso foi internado no Hospital Regional Antônio Dias, onde permaneceu sob cuidados médicos por 16 dias, mas não resistiu e faleceu. A vítima foi hospitalizada e encaminhada ao bloco cirúrgico. O autor foi preso em flagrante delito e uma testemunha, que inclusive é parente ali dos envolvidos, né, das vítimas e do autor, relatou que o autor ele está inconformado com a divisão da herança, né? A esposa dessa vítima, desse senhor de 82 anos, faleceu recentemente, iniciou-se então as formulações da herança e o autor está inconformado porque ele acha que tem direito à herança aí da sua irmã que faleceu, que é a esposa da vítima de 82 anos. Paulo José da Silva foi preso em flagrante e denunciado pelo homicídio de pai e filha. Já tínhamos aí enviado o procedimento de inquérito policial ao Ministério Público, né, com uma situação de homicídio consumado, qualificado, e um outro homicídio tentado, qualificado. Agora, com essa situação, o Ministério Público já deve ter recebido nossos procedimentos, né? Eu acredito que talvez já tenha até feito a denúncia. O que deve acontecer, né, caso assim entenda o Ministério Público, que é o dominus litis da ação, é fazer um aditamento dessa denúncia e somente modificar a situação de homicídio tentado para homicídio qualificado, e aí a pena, logicamente, também, caso o indivíduo seja condenado, vai ser realmente uma pena maior do que se tivesse uma situação anterior. A morte, né, veio por conta dessas lesões, então nós temos aí um procedimento claro de que essa morte ela tem ligação com a lesão inicial e por isso ele responde pelo delito mais grave, que é o delito de homicídio. No entanto, em janeiro deste ano, ele foi solto. A defesa de Paulo conseguiu um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a alegação de que ele estava preso preventivamente há mais de 274 dias, sem a conclusão da instrução criminal, e também por possuir problemas de saúde graves. Além disso, a defesa entrou com um recurso solicitando a realização de uma perícia médica para apurar se a morte de Lindolfo Cacheta foi consequência direta do esfaqueamento ou se houve erro médico durante o tratamento hospitalar, o que definiria se o caso se enquadraria como homicídio tentado ou consumado. Apesar dessa decisão, o caso continua sendo analisado e será julgado pela Justiça. A taxa de desemprego no país ficou estável no último trimestre de 2024, em 6,2% na comparação com o trimestre anterior, e foi o menor que o mesmo período de 2023. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. No último trimestre do ano passado, 6.800.000 pessoas estavam sem emprego. Já a população empregada teve média recorde no ano passado, com 103,3 milhões de pessoas. O número de trabalhadores com carteira assinada também cresceu e bateu recorde. O rendimento real médio em 2024 subiu para R$ 3.225, aumento de 3,7% em relação a 2023. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala do tempo. E também a gente fala que o motorista bate em poste, outros 2 são danificados e parte de Patos de Minas fica sem energia. Já já eu te conto os detalhes. A gente está de volta do intervalo para te falar o motivo que o trânsito ficou confuso nessa manhã na rua Major Gotti, entre a Piauí e a Major Gotti. Os semáforos estavam desligados e sem controle de tráfego por agentes de trânsito.
O fluxo de trânsito na principal rua de Patos de Minas é intenso e nesta manhã motoristas enfrentaram caos com semáforos desligados. O trecho com problema foi na Major Gotti, nas ruas Piauí e Ceará. Seu Euler precisou ter paciência para conseguir atravessar a Major Gotti. Uma pessoa mais de 12, de mais lento para atravessar, qualquer coisa está com os correios que não dá. Dá um caso. Os agentes de trânsito estiveram no local, mas no momento em que a reportagem estava no trecho, eles não estavam mais para controlar e ajudar na fluidez do trânsito. Aí eu passei de manhã, que eu moro aqui bem pertinho. Eu vim de manhã e eles estavam aqui, já nessa hora, e o trânsito estava bem mais caótico por causa da parte de pico das 7 horas da manhã. Certo, mas aí foi ficando mais controlado um pouco, as pessoas foram dando vaga uns para os outros, e aí então eles saíram. Quando param o trânsito, aí o sinal, eles ficam confusos no trânsito. Os semáforos estavam desligados por conta de um acidente na Avenida Fátima Porto. O corte de energia afetou outras partes de Patos de Minas também. Esse mês de janeiro foi de calor mais intenso e com volume de chuva menor quando comparado a janeiro de anos anteriores em Patos de Minas. Veja só. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira em uma curva na Avenida Fátima. O volume de chuva foi menor nesse mês de janeiro em Patos de Minas. Até a manhã desta sexta-feira, o volume acumulado foi de pouco mais de 180 milímetros de chuva, enquanto a média no mês é de 231, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Interessante que esse mês de janeiro as chuvas foram distribuídas alguns dias só sem precipitação. Isso faz com que nós tenhamos um melhor aproveitamento dessa quantidade de chuva para abastecimento do lençol freático e nas culturas. Mas esse número deve aumentar um pouco mais, já que a previsão é de mais chuva nesta sexta-feira. Inclusive, o alerta de chuva intensa está ligado para toda a região. Essa primeira semana de fevereiro, muita chuva. Aquela zona de convergência do Atlântico Sul passando exatamente sobre a nossa região, provocando muita chuva. Isso é continuada basicamente. Mas logo após essa semana nós devemos dar espaços aí alguns dias sem precipitação no mês de fevereiro. Interessante que tanto o mês de janeiro quanto o mês de fevereiro tende a ser um pouco mais ameno em relação à média normal. Janeiro teve dias de calor intenso em Patos de Minas, enquanto nos últimos anos, em janeiro, apontava média de 27 graus. Esse mês ficou em 28,7 graus. No dia mais quente, 22 de janeiro, os termômetros alcançaram quase 33 graus. A gente vai te mostrar agora então o motivo do que levou a parte da Major Gotti com o Piauí ficar sem energia. Um acidente de trânsito que foi registrado na manhã desta sexta-feira. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira em uma curva na Avenida Fátima Porto. O motorista de uma Fiat Toro de 63 anos seguia em direção ao centro da cidade quando perdeu o controle do carro e acertou um dos postes, que se desprendeu do chão e danificou outros 2 por causa da conexão da fiação elétrica. Apesar dos grandes estragos, o homem sofreu apenas alguns ferimentos leves e negou o atendimento do SAMU, que ao chegar ao local já encontrou o condutor fora do carro. Após análises da Polícia Militar, foi constatado que os documentos do carro estavam em dia, mas o idoso confessou que teria ingerido uma certa quantidade de bebida alcoólica e se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas e o local do acidente foi interditado para que o carro fosse retirado e as equipes da CEMIG pudessem iniciar o trabalho de retirada e troca dos postes danificados. Vamos ver agora como fica o tempo para esse último dia de janeiro e os próximos dias na região. Previsão do tempo. A faixa vermelha, que cobre também o Alto Paranaíba e Noroeste, indica pancadas de chuvas fortes por conta da alta umidade e do calor. O alerta do IMET vai até amanhã de sábado. As temperaturas permanecem estáveis, com 27 graus de máxima hoje em Patos de Minas e para o primeiro dia de fevereiro varia de 21 a 26 graus.
No sábado, em Lagamar, Varjão de Minas e Presidente Olegário, mínima de 21 e máxima de 28. Em Coromandel, varia de 21 a 27. E 26 graus de máxima amanhã em Lagoa Formosa. A seguir a gente fala de futebol e tem mais. Adolescente baleado há 1 mês em São Gotardo continua internado e família faz campanha para tratamento. Nesta sexta-feira, no Opinião Regional, David Bala recebe a secretária de Desenvolvimento Social de Patos de Minas, Georgiane de Souza, e o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Cabo Batista. O programa é ao vivo, começa às 18 horas. Você pode acompanhar pelo canal 8.1, site, aplicativo gratuito da NTV e pelo canal no YouTube. Há cerca de 1 mês, um jovem de 17 anos está internado no hospital regional depois de ser atingido por disparo de arma de fogo em confraternização em São Gotardo. O caso é grave e a família teme que ele fique com sequelas e faz campanha para ajudar o garoto. A vítima foi atingida pelo disparo durante uma confraternização em um sítio na zona rural de São Gotardo. É um adolescente que sempre trabalhou com questões relacionadas a... Assim, sempre foi envolvido com área rural, gosta muito de cavalo. E nesse dia ele participou de uma cavalgada e no final teve uma confraternização entre os amigos, né? Pelo que a gente pôde perceber, era um ambiente familiar, tinha criança, tinha pessoa mais idosa. E aí, infelizmente, aconteceu essa situação aí que levou ele a estar hospitalizado há 31 dias. Yasmin é tia de Antônio. Ela contou como era o convívio da vítima com o suspeito de ter dado tiro para o alto e que acabou acertando o jovem de 17 anos. Ele prestava serviço para o autor, né, no Aras que ele trabalhava. Ele prestava serviço para ele e tinha, por essa questão, criou um laço de amizade, né? Tanto que o Antônio estava no mesmo ambiente que ele, fora do horário de serviço, né? Numa confraternização. E jamais que ninguém imaginava que numa situação como aquela, uma pessoa ia tirar uma arma de fogo e efetuar um disparo para o alto, né? Ou o laudo ainda não saiu, então a gente não sabe como que foi a dinâmica verdadeira do disparo. O tiro que acertou Antônio atingiu a garganta, atravessou a medula e perfurou o pulmão, podendo deixar a vítima tetraplégica. Infelizmente, o diagnóstico hoje é da paraplegia, né? Ele não tem o movimento das pernas e isso pra gente tem sido bem impactante, porque é um menino com espírito livre, né? Ama um cavalo, gosta das coisas da roça e, infelizmente, um ato impensado de uma pessoa gerou essa consequência, né? São mais de 30 dias internado no Hospital Regional Antônio Dias e a família pede ajuda para conseguir custear o tratamento que será necessário para o jovem Antônio. Quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelo número DDD 37 99956 0077. A minha irmã, ela é professora, né? O pai dele trabalha na roça, então esse recurso que tem vindo, foi feita uma vaquinha, alguns amigos dele estão fazendo um leilão, o pessoal fez uma rifa, tudo isso é para ajudar até mesmo numa possibilidade de reabilitação, né, na rotina dele diária, porque a gente está falando de uma família com poucos recursos. Então... Agora a gente fala de futebol. O Cruzeiro goleou o Itabirito na noite de ontem. O destaque da partida foi Gabigol. O Cruzeiro venceu Itabirito por 4-1 no Estádio Independência pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. O destaque da partida foi Gabigol, que marcou 3 vezes e ajudou o time a conquistar mais uma vitória no estadual. Logo aos 13 minutos, o Cruzeiro teve um pênalti a seu favor. Gabigol cobrou. O goleiro Rodolfo defendeu, mas no rebote o atacante não desperdiçou e abriu o placar 1-0.
Aos 30 minutos, o camisa 9 aproveitou um erro do zagueiro Gemerson, roubou a bola e finalizou com tranquilidade para ampliar 2-0. Pouco depois, aos 34 minutos, Matheus Pereira cruzou na área e o atacante Marcos Vinícius se antecipou à defesa para cabecear e marcar o terceiro gol da equipe celeste. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Cruzeiro teve outro pênalti a favor. Desta vez, após um toque no braço dentro da área. Gabigol bateu bem e fez seu terceiro gol no jogo, fechando o placar parcial 4-0. Logo no início da segunda etapa, aos 2 minutos, o Itabirito conseguiu marcar. Kaique cometeu falta dentro da área, em Léo Reis, e Luan cobrou pênalti, com categoria para diminuir 4-1. Com o fim da quarta rodada do Campeonato Mineiro, vamos ver como ficou a tabela de classificação. No grupo A, a liderança é do Betim com 8 pontos. Na lanterna está o Atlético, que somou até agora a metade dos pontos do líder. No grupo B, o Atlético está na ponta, foi o time com maior número de vitórias até a quarta rodada, com 9 pontos. E em último está o Itabirito, que teve o pior desempenho até o momento. O Cruzeiro é o líder do grupo C, com 7 pontos. E na última colocação está o Pouso Alegre, com 2 pontos. O Campeonato Mineiro está na metade e ainda faltam mais 4 rodadas para o fim da primeira fase. 30 minutos vai ficando por aqui, a gente vai encerrando falando dessa rodada final, do Campeonato Mineiro, que terminou ontem com o jogo de Cruzeiro e Itabirito. Como o Gui falou, o Cruzeiro iria se reconciliar com a vitória, não precisou da equipe do Uberlândia domingo, agora vai ser a segunda vitória. E o Gui Boaventura vem chegando por aqui nessa sexta-feira, fim da semana de muitas informações.